Queridos, como o pastor bem falou aqui, nós estamos fazendo a abordagem de alguns nomes do Antigo Testamento, apontando para a missão da igreja. Semana passada falamos sobre José. Inclusive, preciso fazer aqui uma correção. Durante a mensagem, eu falei que foram 5 anos de abundância e 5 anos de escassez, mas não, eu errei, são 7 anos. Então, está aqui a minha correção do erro da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Vamos olhar para esse personagem. Então já peço convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Leremos dos versos 7 a 15. E depois do capítulo 4, versos 1 a 15. Então, Êxodo capítulo 3, versos 7 a 15, depois 4, de 1 a 15. Diz assim o texto, a partir do verso 7, capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora pula lá para o capítulo 4, versos 1 a 15. Ainda dentro do mesmo contexto, na mesma conversa que Deus está tendo com Moisés, continua. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor?
Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Deus bendito, aqui é a tua palavra, Deus, e a ela nós nos achegamos com o nosso coração cheio de expectativa. Precisamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Precisamos, ó Deus, ser alimentados por tua palavra. Deus, se aprover ao Senhor nesta noite, me usar como instrumento em tuas mãos. Eis-me aqui, Deus. Pai, o Senhor sabe da minha condição que eu não tenho, por minhas próprias condições, nenhuma de estar aqui. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor me capacite, que o Senhor me encha com o teu Santo Espírito, para que o teu nome seja exaltado. E Deus, glorifica a teu Filho Jesus aqui nesta noite, Deus. Fala ao coração dos meus irmãos, que assim o Senhor me use como instrumento, Pai. Essa é a minha súplica aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor seja propício a nós. Pai, nos surpreenda como o Senhor surpreendeu a Moisés, Deus. Surpreenda-nos para ouvir a tua voz e sermos alimentados para fazermos a obra, a missão que o Senhor nos chamou. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, depois da morte de depois da morte de José, um novo rei começou a governar o Egito. E esse rei, não tomando conhecimento do que havia acontecido, começou a se preocupar com o crescimento do povo hebreu. Lembra que José chamou sua família para morar lá perto, por conta da escassez? Esse povo que foi morar lá perto começou a multiplicar. E eles começaram a crescer. E esse povo ficou grande demais, ao ponto que ultrapassou a quantidade de pessoas, de egípcios, de moradores lá do Egito. E então, preocupado com toda essa história, o novo rei deu um decreto para que as parteiras assassinassem os meninos. Todo menino que nascesse, elas deveriam matar. Mas elas recusaram. E então o rei deu um novo decreto, que ele mataria todas as crianças, que elas deveriam ser jogadas no rio. Então Moisés, nascido, sua mãe o escondeu por 3 meses. E ela, muito preocupada, porque já não dava mais para escondê-lo, ela então decide fazer um cesto, coloca o menino ali, e ela não coloca no rio, ela coloca à beira do rio, na margem do rio. Tem muitos desenhos ensinando errado aí. A gente vê lá Moisés, aquela criancinha surfando no rio. Mas ele estava à beira do rio. E aí, as moças que serviam a filha de Faraó, passeando ali, viram o cesto, chamaram a moça, a filha de Faraó, que tomou conhecimento do bebê que estava ali e começou a cuidar. Bom, passado o tempo, aproximadamente 40 anos, o Moisés já era grande. Já perceberam que eu vou acabar trocando o nome, né? Vou acabar chamando Moisés de José. Mas ele, já mais velho, estava ali no meio do povo e percebeu que o povo hebreu estava sendo maltratado. E ele foi defender um hebreu dos egípcios e acabou matando um egípcio. Com medo da perseguição e da morte, a reação dele foi fugir para o deserto. Ele fugiu e passou mais 40 anos, e aí a gente chega bem onde nós lemos aqui. Deus se revela a Moisés. Dentro de uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo, mas não consumia, Deus começa a falar com Moisés. E Deus fala para ele tirar a sandália dos pés, porque o local onde ele está é local santo. E assim ele faz. E ali começa o diálogo. Deus chamando Moisés para tirar o povo do Egito, para tirar o seu povo, o povo hebreu, que tinha se mudado para aquele local por conta da escassez, para que
eles se mudassem para uma terra que mana leite e mel, e assim deixassem de ser escravos. O Senhor se compadeceu do seu povo, e assim chamou Moisés para essa grande missão. Queridos, dentro desse diálogo, a gente percebe uma perspectiva muito interessante. Nós temos dois pontos de vista aqui. O ponto de vista humano e o ponto de vista divino. A perspectiva humana e a perspectiva divina. Inclusive, esse é o tema da mensagem dessa noite. A perspectiva humana versus a perspectiva divina da missão. O que eu quero dizer com isso? Moisés fez 5 perguntas, 5 questionamentos a Deus a respeito da sua própria perspectiva da missão que Deus o imbuiu de fazer. E do seu ponto de vista próprio, Moisés é a pessoa que nem deveria estar viva. Ele deveria, talvez, ter morrido lá quando ele foi perseguido. Pois, por 2 vezes, a sua vida esteve extremamente em risco. Foi quando ele era bebê, e assim ele foi livrado da morte, e depois quando ele matou o egípcio e fugiu. Importante frisarmos muito bem que a partir da perspectiva de Moisés, tudo ia dar errado. Se nós olharmos os questionamentos de Moisés, tem tudo para dar errado. Mas Deus é paciente e longânimo para pastorear o coração deste homem. A primeira resposta de Deus a Moisés está no verso 12 do capítulo 3. Por isso eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos folhear aí um pouquinho. Abra aí, Êxodo 3, verso 12, que diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Mas é interessante, irmãos, que Deus está fazendo aqui uma resposta, está dando uma resposta a um questionamento que Moisés fez no verso 11. Olha aí, verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmãos, nós devemos lembrar que Moisés havia fugido do Egito 40 anos atrás. Ele, atualmente, nessa conversa, há aproximadamente 80 anos. Então, 40 anos antes, ele havia fugido porque ele estava com medo. Pensando nisso, ele começa, talvez, a se perguntar, mas ele dirige esse questionamento a Deus. Deus, quem sou eu para ir lá falar com o Faraó para tirar o povo do Egito? Que moral eu tenho? Lembrando que a gente está falando de um homem medroso, que fugiu com medo de morrer. E enfrentar o rei não era exatamente o que ele estava pretendendo fazer quando ele estava lá pastoreando ali as ovelhas. E Moisés sabia muito bem o que ele era capaz e não de fazer. Meus irmãos, eu fico me perguntando, e eu queria que você fizesse essa pergunta ao seu coração. O que nos diferencia desse homem? Moisés é gente como a gente, que tem medos, que sabe da sua estrutura, que sabe das suas capacidades. E ele faz uma pergunta sincera a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, sabendo quem ele é? E assim somos nós. Então, qual era o impeditivo dele? O impeditivo era o medo, neste caso. Era saber quem ele era. Qual é o nosso impeditivo de falar do Evangelho? Proclamar a mensagem de Deus. Cumprir a missão do qual Deus nos comissionou a fazer. É o medo. O medo tem nos impedido, assim como impediu esse homem que estava diante da presença de Deus, falando com ele, comissionando ele para fazer tal missão. Da mesma forma, Deus nos chamou para fazer tal missão, através da sua palavra. Mas, no dia a dia, e seja sincero comigo e com você, quando você está lá, de frente para a atendente da padaria, e pensa em falar o Evangelho para ela, o que te impede? O autor do chamado para a missão nos convoca, e este vai conosco na missão. Olha a resposta de Deus.
eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Isso aqui já era o suficiente para Moisés tomar coragem e ir lá para Faraó e falar com ele. Porque Deus garante a ele, a minha presença irá contigo. Meus irmãos, Deus nos garantiu que a presença dele está conosco. Não só prometeu, mas é de fato porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, o Espírito de Deus habitando em nós quer dizer que Deus está conosco em todo instante. E o medo não pode ser um impeditivo de nós falarmos do Evangelho. Que o nosso coração se encha de coragem aqui nessa noite para tomarmos a atitude de falar do Evangelho na rua, para as pessoas. Daqui a pouco talvez você saia, vai daqui para um comércio, lanchar. Tenha coragem, lembrando que o Espírito de Deus está dentro de você, ou seja, Deus está contigo. A perspectiva humana é de assumir uma missão solo. É de querer fazer as coisas sozinhos. Enquanto a perspectiva de Deus é que Ele estará conosco. Moisés achava que iria sozinho, que ele ia fazer aquela missão sozinha, mas Deus garantiu que Ele estaria com ele. O segundo questionamento está no verso 13. São 5, irmãos. Vamos para o segundo. Verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Se a gente para aqui para pensar, e é interessante que eu fazendo esse estudo, eu parava para pensar sobre a minha vida. Eu acho que eu faria a mesma pergunta. Acho que eu faria a mesma pergunta. Como que eu vou falar para as pessoas quem é esse Deus? Que aparece do nada, numa sarça, pegando fogo, mas que não queima, e começa a falar e eu ouvir a voz, e agora eu preciso contar para eles. Ele me manda falar. Então, a inconfiabilidade do homem é revelada aqui nesse segundo questionamento de Moisés. Em que fica em xeque o que ele vai falar. A confiança da pessoa dele. Como acreditarão nele? Meus irmãos, como as pessoas vão crer na mensagem que nós estamos transmitindo? Como que as pessoas vão crer na mensagem do Evangelho transmitida por você, que você possa fazer hoje ou amanhã? O próprio Moisés tinha esse senso de descrédito. Ele não tinha muito crédito. Como que ele chega lá para os anciãos do povo, que são aqueles governantes que cuidavam do povo, do seu povo, os hebreus? Como que ele chega lá e fala, Deus mandou vir aqui falar para vocês que nós vamos sair daqui. Nós vamos servir a Deus fora daqui, nós vamos para uma terra que manda leite e mel. E é o seguinte, a gente tem que ir embora. É lógico que eles iam questionar, mas como assim? Quem te autorizou para vir aqui? Quem é esse Deus? Então, é um questionamento sincero dele. Irmãos, que nós sejamos motivados a nos colocar diante de Deus com essas questões sinceras em oração. A nossa missão é pregar o Evangelho, mas nós sabemos das nossas limitações e devemos colocá-las diante de Deus em oração, assim como esse homem está fazendo. Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho crédito. E então Deus responde a ele, no verso seguinte. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aqui fica uma lição para Moisés, mas também para a gente. O crédito não está em nós, mas o crédito é de Deus. A identidade é do próprio Deus. Nós vamos apresentar o próprio Deus. Nós vamos falar de Deus, não da nossa vida, não da nossa história, porque ela não tem crédito. Ela não traz salvação a ninguém. É só o Senhor nosso Deus. E é a Ele que nós vamos proclamar. É dele que nós vamos falar. É dele que nós vamos anunciar. É sobre Ele que nós precisamos comunicar às pessoas.
essas coisas nos travam são freios psicológicos. Perceba que esses dois argumentos iniciais aqui, está tudo na cabeça dele. O que ele está pensando que pode acontecer. Ele já está sofrendo por algo que nem aconteceu. Ele só está pensando em possibilidades que poderiam acontecer. Se nós prestarmos atenção em todos os argumentos que vimos, e alguns ainda do que veremos, Moisés ele tem um grande impeditivo que é psicológico. Coisas que ele pensa. Mas nós vemos a intervenção de Deus com a perspectiva divina, irmãos. Quando Deus diz que eu sou o que sou, que era para ele falar aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, Deus com a sua identidade, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era esse Deus que estava chamando eles para essa missão. Era esse Deus responsável pela missão e era esse Deus que ia cumprir essa missão e que estaria presente nessa missão. Então, tenhamos o nosso coração cheio dessa expectativa de que o grande Deus, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que nos criou, nos formou, o Deus Yahvé, Ele nos chamou e Ele nos chama para fazer a missão. E Ele estará conosco nessa missão. A terceira perspectiva humana e divina que nós vemos da missão é a incredulidade do homem. Lá no verso 1 do capítulo 4, Moisés diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Mais uma vez, são coisas que estão aqui. Queridos, essa mensagem falou tanto ao meu coração, porque são coisas assim que a gente pensa e nos travam de proclamar a verdade do Evangelho. Ele não vai crer, não. Esse é ateu? Ou então, a outra pessoa que, nossa, esse aí conhece mais do que eu, tem mais capacidade filosófica de me dar uma resposta que vai me deixar calado. Eu vou ficar sem graça. E aí os medos vêm, tomando conta. Mas olha a resposta do Senhor. Perguntou-lhe o Senhor. O Senhor responde com uma pergunta a ele. Que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Então Deus traz aqui 3 sinais para ele. 3 sinais efetivos de que Deus estaria fazendo sinais para convencer o povo. Então, os sinais de Deus são a resposta para que o povo creia. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como, mas é a atuação do Espírito Santo que convence homens e mulheres, assim como nos convenceu de que nós somos pecadores e precisamos de Cristo, e nós nos entregamos a Cristo, nós nos rendemos a Cristo. É a atuação do Espírito de Deus. É uma forma extraordinária que acontece, que está fora da nossa alçada, e é Deus quem faz. Como a pessoa passa a crer, não é pela sua eloquência, não é a sua capacidade filosófica, não é como você expõe o texto, não é como você sabe falar, mas é a atuação de Deus. E Deus deixa isso muito evidente para Moisés, quando ele mostra 3 sinais para ele. O tempo é corrido. Sabe aquelas oportunidades que você tem de pregar o Evangelho? Natal. Ótima oportunidade de pregar o Evangelho. Boa. Para aqueles familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus de fato, não se entregaram. Quais são os impeditivos que você levanta na sua mente para não fazê-lo? De pedir um momento, deixa eu orar aqui antes da gente comer. E antes de orar, falar da mensagem do Evangelho. Medo de não crerem? Medo de você ser rejeitado pela família? Qual é o medo que te atrapalha de convidar um amigo, uma amiga, para estar aqui nos cultos? Vale ressaltar que Moisés está conversando com Deus, porque Deus primeiro decidiu se revelar a ele por meio de um sinal visível na presença dele. Moisés está vendo a presença de Deus, ele está ouvindo a voz de Deus, e ele está com medo que as pessoas não venham a crer. Meus irmãos,
Deus fala conosco pela sua palavra. Nós ouvimos a voz de Deus pela palavra da pregação de Deus. Nós sentimos que Deus está conosco. O Espírito de Deus habita em nós e a gente tem as nossas dúvidas. Nós temos os nossos temores. Que em nome de Jesus isso saia daqui hoje, nessa noite. Que Deus nos dê mais coragem, mais força, mais intrepidez. Que a nossa vergonha seja deixada de lado. Em nome de Jesus. A gente precisa proclamar mais a verdade de Deus. Em quarto lugar, olha aí comigo lá no verso 10, do capítulo 4. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. É a primeira vez que Moisés está levantando um argumento físico. Antes eram todos emocionais. E o próximo também é emocional. Mas é a primeira vez que ele levanta um argumento físico. De que ele é pesado de língua, talvez gago. Talvez tinha alguma trave na língua, a gente não sabe dizer exatamente o que é. Mas aqui revela a incapacidade do homem. E ele assume que ele é incapaz diante de Deus. Ele fala: Deus, eu não sei, não vou dar conta. Porque eu tenho a língua pesada. Ela vai travar, vai ser bagunçado na hora de falar. Me fez lembrar de uma historinha do vendedor de Bíblia. Já ouviram falar dessa piada? Eu não vou contar a piada, porque eu ainda não fui ordenado. Mas o vendedor de Bíblia, que era gago, chegava para vender Bíblia, oferecia, a pessoa dizia não, ele abria Gênesis 1 e ia começar a ler a Bíblia inteira. E a pessoa: não, eu compro. Viu por que eu não contei? Mas me fez lembrar dessa história. Impedimento físico. Ao mesmo tempo me fez lembrar da história que nós acompanhamos há pouco tempo, reverendo Ronaldo Lidório, fazendo tratamento contra um câncer, internado no hospital. O impeditivo dele poderia ser a saúde, mas ele fez daquele hospital um campo missionário. Proclamou a verdade do evangelho ali naquele hospital para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os trabalhadores passavam ali. Ficou conhecido porque pregava o evangelho a todo mundo que entrava no quarto. O Senhor Jesus salvou um homem pendurado lá na cruz. Não há impeditivo físico para nós falarmos do evangelho de Deus. Se talvez você coloque a desculpa de algum impeditivo físico na sua vida, não há impeditivos, porque Deus pode te usar. Deus te chamou para essa missão. Meus irmãos, Deus não erra. Ele chamou sabendo quem você é. Ele chamou sabendo das suas limitações. Ele chamou você sabendo exatamente cada célula do seu corpo, porque foi Ele quem fez. Então as suas limitações, elas foram feitas exatamente por Ele, para que fosse do jeito que Ele queria que fosse. Deus não adapta a missão por conta do homem, mas Deus adapta o homem por conta da missão. Nós somos do jeito que somos porque assim fomos feitos para que cumpramos a missão. Uns falam mais alto, outros falam mais baixo, uns falam mais rápido, outros mais devagar. Se todos falassem a mesma velocidade no mesmo tom, ninguém se aguentaria. Deus se revela como Criador. É a resposta a Moisés. Quando Deus responde a ele, lá no verso 11, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? O Senhor tem um controle e o governo da nossa vida em suas mãos. O jeito que você é, meu irmão, minha irmã, é do jeito que Deus decidiu fazer. Ele fez assim, e Ele vai te usar dessa forma. Não crie impeditivos na sua mente. E o último, 7 minutos. Verso 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Lembro novamente
do último estado de Moisés quando saiu do Egito. Foi fugido de medo. E agora ele pede, Senhor, envia outro, menos eu. Sabe o que é engraçado, pastor? Toda vez que eu chamo alguém para me ajudar no aconselhamento, no discipulado, não, chama outro, eu não. Eu lembro desse texto. Meu irmão, é você mesmo. Minha irmã, é você mesmo que Deus chamou. Somos nós que Deus chamou. Vou falar aqui por mim. Por mim mesmo, eu jamais estaria aqui à frente. Eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha timidez. Eu conheço das minhas limitações. Mas se eu venho aqui é porque eu entendi e ouvi o chamado de Deus. É obedecendo a esse chamado. E talvez o seu chamado não é para estar aqui à frente falando. O seu chamado talvez é sentar ao lado de um familiar e expor a Escritura para ele. E ensiná-lo e falar do Senhor Jesus Cristo a ele. Talvez o seu chamado é falar para os seus filhos, para os seus pais, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Certeza eu tenho que há um chamado para nós. Para todos nós. Independente de idade, independente de cor, independente de país, independente de língua, Deus tem um chamado para o seu povo. E nós vemos isso de forma muito clara. E como eu falei, Ele nos criou, Ele sabe das nossas limitações. Quando Ele se coloca diante de Deus, fala, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Deus mostra que a capacidade vem do próprio Deus. Verso 14, Deus diz, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Não é que Deus estava trocando, não. Deus não estava tirando Moisés e chamando Arão, não. Falou, olha, Arão vai com você. Ele vai te ajudar. Eu vou ensinar você e a ele o que vocês devem fazer, o que vocês devem falar. Meus irmãos, isso nos lembra lá atrás, lá na frente, quando o Senhor Jesus mandou os seus discípulos de 2 a 2 para saírem para falar das boas novas do Evangelho. Aqui Deus chama 2. Aqui Deus está chamando 2 para falar também que o povo vai sair, que vai morar numa terra que mana leite e mel. Isso mostra que nessa missão nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui sendo capacitados. É aqui, irmãos, que nós vamos ajudar um ao outro. É trazer uma palavra de consolo quando o outro está desanimado. É trazer uma palavra de ânimo quando o outro está abatido. É levantar o outro do chão quando se encontra caído. É ser ajudado também, se colocar à disposição para ser ajudado. É nesse contexto que Deus nos chama. Essa missão é nossa, irmãos. Para concluir, Deus nos convocou para esta missão. E nós somos somente instrumentos. Se nós olharmos aqui para Moisés, ele foi somente um instrumento de Deus. Foi usado para falar aquilo que Deus falava. Ele ouvia e replicava, assim como nós. Nós devemos replicar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem deve ser dita, pois um povo, o povo de Deus, será tirado deste mundo para habitar em uma terra que mana leite e mel. Um novo céu, uma nova terra, e todos habitaremos juntos por todo sempre com o Senhor Jesus. Se você tem dificuldade, se identificou com alguns desses impeditivos apresentados hoje, tome como exemplo o Senhor Jesus. Porque Ele não fraquejou. Ele, em todo instante, sabia da presença de Deus. Estava na presença de Deus. Ele expôs a identidade de Deus. Ele propagou os sinais de Deus. Ele que se fez criatura de Deus e que viveu capacitado por Deus
para essa missão que Deus o imbuiu. Não foi Moisés, ele não é o nosso exemplo. Ele fraquejou, ele vacilou, ele pecou. É o Senhor Jesus, o nosso grande exemplo, para cumprir essa grande missão. No seu legado, ele nos deixou o cumprimento dessa missão, se formos seguindo seus passos. Então, sigamos os passos de Cristo para cumprir essa missão. Nessa noite você aprendeu que não há desculpas, não há impeditivos para este momento de cumprir essa missão. Mas talvez há uma relutância aí no seu coração. Talvez você esteja pensando, mas você não me conhece, você não sabe do meu jeito, você não sabe do meu passado, o que eu já vivi, o que eu tenho presenciado. De fato eu não sei, mas o Deus da missão, Ele sabe. Vamos ter um momento de oração? Quero orar com vocês, para que Deus nos capacite para essa missão. Que Deus nos dê confiança para essa missão. Senhor Deus e Pai, eis aqui o teu povo, Deus. Eis-nos aqui, Pai. O Senhor nos chamou para essa grande missão, que é pregar a tua palavra, falar do Evangelho, proclamar as verdades de Cristo, Deus. Assim como Moisés, nós sabemos, ó Deus, das nossas incapacidades, das nossas limitações. Deus, nós sabemos como nós somos falhos, como não há crédito em nós, como não há credibilidade na nossa própria vida. Muitas vezes, ó Deus, as pessoas podem até pensar que nós somos hipócritas. Mas, Deus, não é sobre nós essa mensagem, não é sobre a nossa vida, sobre o nosso jeito, é sobre o Senhor Jesus. Deus, nos dê coragem nessa noite, ó Deus, para proclamar a verdade do Evangelho. Deus, nos tira, Senhor, desse estado de medo, de preocupação, de ansiedade, daquilo que nem falamos, ó Deus, em nome de Jesus. Toma conta da nossa vida e nos ajuda a negarmos a nós mesmos para que Cristo resplandeça na nossa vida, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.